que abre os olhos, e ainda dentro dele no instante em que os fecha à noite. Ele vem te empurrando para frente desde a sua primeira respiração, e nunca afrouxa. Nada na sua vida parece mais certo. Você pode senti-lo agora mesmo, arrastando você do início desta frase até o seu fim. Todo mundo acha que entende isso. E, no entanto, as pessoas que dedicam suas carreiras a estudá-lo emudeceram. Não os amadores, os verdadeiros líderes da área, os que escrevem as equações e conduzem os experimentos. Quanto mais fundo eles cavam, mais quietos ficam sobre o que encontraram. Esse silêncio não é modéstia. É o silêncio particular de pessoas que cavaram esperando encontrar rocha sólida e não encontraram absolutamente nada embaixo delas. Esta noite, vamos segui-los para baixo. Comecemos da única forma honesta, tentando definir a coisa. Diga em voz alta. Tente explicar o tempo sem usar a palavra em si. E sua boca se abre, se fecha e nada de substância sai. Em 1687, Isaac Newton publicou o Principia, a base sobre a qual quase tudo o que construímos nos séculos seguintes foi erguido. Mas quando chegou a hora de falar sobre o tempo, foi isto que ele ofereceu: que o tempo flui uniformemente por sua própria natureza, sem relação com nada externo. E isso tem a forma de uma definição. Não é uma rendição. Um filósofo chamado Gottfried Wilhelm Leibniz fez a pergunta que Newton havia evitado: se o tempo flui, em relação a que ele flui? Um rio corre em relação às suas margens. Qual é o ponto de referência do próprio tempo? Newton não tinha resposta. O debate não resolveu nada e a ciência seguiu em frente, tratando o tempo como o cenário que ninguém se dera ao trabalho de definir. 23 séculos antes de Newton, Aristóteles propôs que o tempo é a medida do movimento. Simples. Uma pedra cai, você conta o intervalo e chama essa contagem de tempo. Por 2000 anos isso se sustentou. Depois, em 1905, um escriturário de 26 anos na Suíça publicou um artigo que dobrou esse chão ao meio. E a relatividade especial de Albert Einstein mostrou que movimento e tempo estão entrelaçados. Mas o próprio movimento é distância dividida por tempo. Então o movimento depende do tempo, e o tempo depende do movimento. Você está preso em um laço. Aristóteles afirmou que o tempo mede o movimento. Einstein provou que o movimento é medido pelo tempo. A definição aponta de volta para a palavra que deveria definir. Considere John Archibald Wheeler, o físico que cunhou a expressão buraco negro e orientou o doutorado de Richard Feynman. Quando lhe perguntaram o que é o tempo, ele respondeu: tempo é o que impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. Isso não é uma definição, é uma piada. 16 séculos antes, Agostinho de Hipona escreveu em suas Confissões que se ninguém lhe perguntar o que é o tempo, ele sabe perfeitamente. Mas no instante em que alguém pede que ele explique, o conhecimento evapora. Um teólogo e um físico, separados por 1600 anos, chegam ao mesmo encolher de ombros. Isso não é uma lacuna que a ciência está lentamente fechando. É um muro. O fio mais básico da sua vida cotidiana não tem definição, nem sequer uma parcial, nenhuma. Talvez uma definição seja a ferramenta errada. Talvez o tempo seja como a cor vermelha. Você não consegue explicar o vermelho, mas pode entregar a alguém um comprimento de onda. Você não precisa entender a essência, só precisa contar. E nós contamos o tempo extraordinariamente bem. Em 1967, um segundo foi definido como 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 oscilações de um átomo de césio. Na década de 2010, relógios ópticos de estrôncio atingiram tal precisão que um relógio poderia funcionar pela idade inteira do universo e perder menos de um segundo. Sensíveis o suficiente para que erguer um deles apenas 1 centímetro meça uma taxa diferente de tempo, porque a gravidade muda ligeiramente naquela altura. Mas pergunte o que essas máquinas estão de fato contando. Oscilações, vibrações. Não o tempo em si. Um processo ao qual demos o nome de tempo.
Alcançamos mais precisão medindo o tempo do que qualquer outra grandeza na história da ciência. E ainda, não sabemos o que estamos medindo. Tudo bem, você pode dizer. Mas o tempo claramente avança. O café esfria, os ovos se quebram, você envelhece. Há uma direção que você sente nos ossos, a flecha do tempo. Só que, nas equações, ela não existe. Nos anos 50, o teorema CPT mostrou que as leis fundamentais da física permanecem inalteradas se você inverter simultaneamente carga, paridade e a direção do tempo. As equações de Maxwell, a equação de Schrödinger, a relatividade geral, todas simétricas. Toda lei fundamental funciona igualmente bem nas duas direções temporais. A flecha que você sente pessoalmente não está em lugar nenhum do código subjacente. Em 1872, Ludwig Boltzmann encontrou a origem, entropia, que na verdade significa probabilidade. Um copo quebrado tem bilhões de formas de parecer bagunçado, e apenas uma forma de estar inteiro. O universo não prefere o caos. Ele só tem mais espaço para ele. Essa é a flecha. Mas Boltzmann então seguiu sua própria matemática mais fundo e encontrou de um buraco. Se a entropia explica a flecha é consequência da condição inicial do universo. E ninguém consegue explicar por que esse ponto de partida foi tão extraordinária e improvavelmente ordenado. Em 2000, o filósofo David Albert deu um nome a essa lacuna: a hipótese do passado, uma suposição, não uma dedução, sem a qual toda a flecha desmorona. Roger Penrose calculou o quão improvável foi essa condição inicial. Cerca de uma chance em 10, elevado à potência de 10 elevado à potência de 123, um número com mais dígitos do que partículas existem no universo observável. Toda a flecha do tempo repousa sobre uma coincidência tão improvável que o número que a descreve não cabe dentro do universo que ela produziu. Em 2004, os físicos Sean Carroll e Jennifer Chen propuseram que o universo, na verdade, começou em entropia máxima, em equilíbrio total, e que flutuações aleatórias geraram dois ramos se expandindo em direções opostas, como água escorrendo em dois sentidos de uma mesa inclinada. Em um ramo, a entropia cresce naquilo que chamamos de futuro. Esse somos nós. No outro, ela cresce ao contrário. E quem vivesse ali estaria igualmente convicto de que sua direção é a única real. A flecha do tempo não é uma lei, é a vista de onde quer que você esteja parado. Então a flecha é um acidente local, mas certamente o momento presente, este instante, agora, é real além de qualquer dúvida. Só que não é. O artigo de Einstein de 1905 provou que dois eventos simultâneos para você não são simultâneos para alguém em movimento em relação a você. Imagine dois raios caindo ao mesmo tempo. Você os vê juntos, mas um passageiro em um trem veloz vê um antes do outro. Nenhum dos dois está errado. Não existe um relógio universal no céu. O momento presente depende da sua velocidade. 3 anos depois, o matemático Hermann Minkowski propôs que espaço e tempo são uma única estrutura de 4 dimensões, um bloco. Seu nascimento, sua morte, este exato momento, todos existem dentro dele, igualmente reais, nenhum mais presente que o outro. O bloco não se move nem flui. Todo momento que você algum dia viverá já existe, da mesma forma que toda página de um livro terminado já existe. Isso não é apenas filosofia. Em 1971, os físicos Rafle e Keeling levaram relógios atômicos em voo ao redor do mundo em voos comerciais enquanto relógios idênticos permaneciam em terra. Os relógios que voaram para o leste perderam 59 nanosegundos. Os que voaram para o oeste ganharam 273, batendo exatamente com as previsões da relatividade. E todos os dias, os satélites do GPS, movendo-se rápido, em gravidade mais fraca, se desviam 38 microsegundos por dia em relação aos relógios na Terra. Engenheiros corrigem isso constantemente. Toda a localização que o seu telefone já mostrou é resultado de alguém compensando o descompasso entre o seu agora e o agora do satélite. Então a física desmontou o mundo exterior,
Mas certamente o tempo parece sólido dentro da sua própria cabeça. Feche os olhos. Você consegue sentir o fluxo, este momento chegando e escorregando para o próximo. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet pediu a voluntários que flexionassem o pulso sempre que sentissem vontade, enquanto media a atividade cerebral, o momento relatado da decisão e o movimento real. O sinal elétrico no córtex motor aparecia cerca de 350 milissegundos antes de o sujeito relatar ter decidido. O cérebro inicia a ação primeiro, e só depois informa você de que escolheu. A sequência que você vivencia é uma reconstrução. O neurocientista David Agoman mostrou mais tarde que o próprio agora é uma edição. Sinais dos seus olhos, ouvidos e pele chegam ao cérebro em velocidades diferentes, às vezes com meio segundo de diferença. E ainda assim o cérebro espera, reúne os fragmentos e os costura em um único presente contínuo. Você nunca vivencia o que está realmente acontecendo agora. Apenas uma versão remontada entregue com uma fração de segundo de atraso. Seu cérebro não observa o tempo. Ele o fabrica. Duas investigações completamente separadas chegaram ao mesmo lugar. A física examinou o tempo de fora e descobriu que ele não é fundamental. A neurociência o examinou de dentro e descobriu que ele é construído. O que resta saber é se existe uma camada mais profunda que ambas, a camada quântica. Em 1978, John Wheeler propôs um experimento mental, disparar um fóton contra um divisor de feixe e decidir apenas depois que ele já está viajando se vai testar comportamento de partícula ou de onda. Em 2007, físicos de fato o construíram. Os resultados bateram exatamente com a previsão de Wheeler. Uma decisão tomada depois que o fóton entrou no aparato determinou o que o fóton havia feito antes. Não influenciou, determinou. Em 1964, John Bell provou que não existe uma camada oculta da realidade capaz de explicar a estranheza das partículas quânticas. Em 1982, Alan Aspect confirmou isso experimentalmente com fótons emaranhados. Messa um e o outro, por mais distante que esteja, se correlaciona instantaneamente, sem nenhum sinal atravessando o espaço entre eles. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e odiava a diva ideia. Em 2022, Aspect, Clauser e Zeilinger ganharam o Prêmio Nobel por provar que a conexão é real. Ela existe inteiramente fora do espaço e fora do tempo. Se o emaranhamento não precisa de tempo, talvez o tempo precise de emaranhamento. Em 2013, os físicos Joan Maldacena e Leonard Susskind propuseram que todo par de partículas emaranhadas está conectado por um buraco de minhoca, que o próprio espaço-tempo é construído a partir de conexões quânticas, e não o contrário. Remova o emaranhamento, e tanto o espaço quanto o tempo desaparecem, deixando apenas uma teia de correlações que, vista de longe o suficiente, começa a aparecer distância e duração. Em 1983, os físicos Don Page e William Wouters mostraram como isso poderia de fato produzir a sensação de tempo. Trate o universo como um único sistema fechado e imutável, depois divida-o em duas partes, um relógio e todo o resto. As correlações entre elas começam a aparecer mudança, um antes e um depois. De dentro desse arranjo, o tempo existe, de fora dele não existe. Em 2013, uma equipe em Turim demonstrou exatamente isso com fótons emaranhados. Um observador fora do par não mediu nenhuma mudança, enquanto um observador emaranhado com um dos fótons mediu sequência e duração genuínas. Mesmo laboratório, mesmo equipamento, duas realidades diferentes dependendo de onde você está. Em 1967, o físico Bryce DeWitt escreveu uma única equação tentando descrever o universo inteiro como um sistema quântico. Ela não contém nenhuma variável para o tempo, não escondida, não enterrada, simplesmente ausente. Isso é chamado de problema do tempo na gravidade quântica e permanece sem solução há quase 6 décadas, porque a relatividade geral exige que o tempo se curve e é construída inteiramente em torno disso, enquanto a mecânica quântica
aplicada ao universo inteiro, apaga o tempo por completo. Três físicos assumiram três posições incompatíveis sobre o que isso significa. Carlo Rovelli argumenta que o tempo é simplesmente o nome que damos à informação incompleta, que, com conhecimento total, o universo é apenas uma teia de relações estáticas, e o tempo aparece só como o borrão que vemos quando não conseguimos resolver cada fio. Julian Barbour vai além, argumentando que tempo, movimento e mudança simplesmente não existem, que há apenas um vasto espaço de configurações congeladas, cada uma um retrato completo do universo, algumas contendo estruturas que parecem memórias de um passado que nunca aconteceu de fato. Lee Smolin argumenta o oposto de ambos, que o tempo é a única coisa verdadeiramente real que existe, e que as próprias leis da física não são permanentes, mas evoluem ao longo da história cósmica. Escolha Rovelli, e você perde o tempo. Escolha Barbour, e você perde o tempo e o movimento juntos. Escolha Smolin, e você perde a estabilidade de toda a lei física já escrita. Não há opção que deixe a realidade intacta, e existem lugares reais no universo onde o tempo simplesmente para de funcionar. Em 1916, Karl Schwarzschild resolveu as equações de Einstein para um buraco negro. Em seu horizonte de eventos, alguém caindo nele parece, para um observador distante, congelar para sempre, seu relógio desacelerando infinitamente sem nunca de fato chegar a zero, enquanto, da própria perspectiva de quem cai, ela cruza a fronteira instantaneamente e continua caindo, sem sentir nada de estranho. As duas versões são verdadeiras ao mesmo tempo. Dentro do horizonte, os papéis de espaço e tempo literalmente se invertem. Cair em direção ao centro se torna um movimento através do tempo, um que você não pode evitar da mesma forma que não pode parar de avançar no tempo comum. Em 1965, Roger Penrose provou que essa queda termina em uma singularidade, um ponto onde a matemática simplesmente quebra e o conceito de próximo, que exige tempo, deixa de se aplicar. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que os buracos negros evaporam lentamente, irradiando sua massa até desaparecerem por completo. Mas tudo o que caiu neles carregava informação, e ninguém consegue explicar totalmente para onde essa informação vai quando o próprio buraco negro desaparece. Um problema ainda sem solução depois de 50 anos. E isso não é abstrato. Em 2022, astrônomos fotografaram Sagitário A estrela, o buraco negro no centro da nossa galáxia, a cerca de 26 mil anos-luz de distância. Toda estrela que você já viu, incluindo o Sol, orbita ao redor dele. Você está orbitando ao redor dele agora mesmo. E em seu centro, pelas mesmas equações que corrigem o GPS do seu telefone todos os dias, o tempo é igual a zero. Você está gravitacionalmente ligado, por toda a sua vida, a um lugar onde o tempo não existe. O tempo pode terminar localmente, mas o piso inteiro pode estar rachando em toda parte ao mesmo tempo. Em 1852, Lord Kelvin seguiu a segunda lei da termodinâmica até sua conclusão. A entropia sempre crescente eventualmente atinge um teto, um estado de equilíbrio total onde nada mais pode mudar. A morte térmica do universo, um estado tão uniforme que a palavra momento deixa de ter conteúdo. Em 1998, astrônomos descobriram que a expansão do universo está acelerando, impulsionada pelo que chamamos de energia escura, simplesmente porque não sabemos como mais chamá-la. Em cerca de 100 bilhões de anos, galáxias distantes cruzarão um horizonte além do qual sua luz jamais poderá nos alcançar. Não eventualmente, nunca. O céu escurecerá permanentemente, galáxia por galáxia, até que reste apenas a Via Láctea, sem nenhuma evidência de que qualquer outra coisa jamais existiu. O universo não terminará em colapso, terminará no esquecimento. E se o universo em bloco for real, esse fim não está esperando em algum futuro distante. Ele já existe agora mesmo, como uma região da mesma estrutura, de 4 dimensões, que contém esta mesma frase, da mesma forma que uma página, perto do fim de um livro, existe no mesmo momento que a página que você está lendo agora. Você não vive antes do fim do tempo. Você vive ao lado dele.
Em 2010, Roger Penrose propôs que o fim e o começo poderiam, na verdade, ser o mesmo evento. Em um universo reduzido a nada além de fótons sem massa, que não experimentam nem tempo nem escala alguma, um universo infinitamente expandido e frio se torna matematicamente idêntico a um ponto infinitamente comprimido e quente. A morte térmica de uma era se torna o Big Bang da seguinte, sem fronteira alguma entre elas, porque uma fronteira exigiria uma escala, e a escala é exatamente o que desapareceu. Mas experimentos continuam corroendo a causa e efeito comuns. Em 1999, físicos construíram o apagador quântico de escolha retardada, mostrando que os dados já registrados de um fóton podiam ser organizados, depois do fato, em um padrão ou em sua ausência, dependendo de uma escolha feita mais tarde, significando que o passado continha as duas possibilidades ao mesmo tempo, até que o futuro selecionasse qual era real. Em 2017, físicos em Viena construíram um interruptor quântico, mostrando que dois eventos podem existir em uma superposição de ambas as ordens possíveis simultaneamente, alcançando um resultado impossível sob qualquer ordem fixa única. Prova de que antes e depois não são fatos estabelecidos sobre a realidade, mas variáveis que dependem de como você as mede. Apenas um experimento aponta na direção contrária. Em 2019, o detector LHCb no CERN observou uma assimetria genuína entre o tempo para frente e para trás na desintegração de um tipo específico de partícula, mas o efeito equivale a uma fração de 1% em um único processo obscuro, sem conexão com a flecha do tempo que você de fato vivencia. Há um motivo para nada disso jamais ter sido resolvido. A relatividade geral trata o tempo como dinâmico, entrelaçado em um tecido que se curva. A mecânica quântica o trata como um pano de fundo externo e fixo. Ambas as teorias foram confirmadas com precisão extraordinária, e não podem estar ambas certas. 90 anos tentando unificá-las, teoria das cordas, gravidade quântica em laços e outras abordagens, não produziram absolutamente nenhum progresso sobre o que o tempo realmente é. Sean Carroll, um dos cosmólogos mais citados vivos, disse claramente em 2023 que não sabemos se o tempo é fundamental e que não está confiante de que saberemos isso nas próximas décadas. Carlo Rovelli admitiu que, quando contempla a possibilidade de que o tempo não exista, sente uma vertigem física genuína. Lee Smolin escreveu que se conseguiremos entender o universo de alguma forma, depende inteiramente de conseguirmos entender o tempo, e que atualmente não conseguimos. Três pessoas que foram mais fundo nessa questão do que quase qualquer outra pessoa viva, e quando você pergunta a elas não o que pensam, mas o que sentem, a resposta converge para a mesma coisa: vertigem, incerteza, silêncio. Elas não estão escondendo uma resposta. Elas chegaram ao lugar onde deveria haver chão firme e encontraram apenas ar aberto. Essa é a verdade, e ela tem permissão para te abalar. E deveria. Qualquer espécie capaz de descobrir que não consegue sequer definir a característica mais básica da própria existência, ganhou o direito de se sentir abalada por essa descoberta. Mas aqui está a parte raramente dita em voz alta. Você está aqui, agora mesmo. Seja lá o que agora signifique, seja lá o que aqui signifique, você está vivenciando isto. Algo dentro de você está transformando estas palavras em significado. E seja lá o que for essa coisa, ela não precisa de uma equação para justificar sua existência. A pergunta sobre o que o tempo realmente é, talvez nunca receba uma resposta final. Mas você está de pé, você está respirando. Você tem coisas que ainda quer realizar, lugares para onde ainda quer ir, uma pessoa que ainda quer se tornar. Nada disso exige que a pergunta seja resolvida primeiro. Não gaste o tempo que você tem temendo o que o tempo realmente pode ser. Viva dentro dele. Vá atrás do que você quer. Construa as coisas que importam para você. Segure-se em quem você é, mesmo nos dias em que ninguém está olhando. Seja gentil consigo mesmo nos dias em que o chão sob seus pés parecer fino. Obrigado por passar este tempo aqui.